Vou jogar o Átila e a Marino no colo do Adrilles. Processo fantástico de tomada coletiva de decisões, onde as pessoas se juntam e votam no que elas consideram mais importante para a vida delas. Esse tipo de processo pode dar voz a quem não é ouvido, pode trazer novas ideias, novas oportunidades e pode sim contribuir muito para melhorar a nossa vida, principalmente em decisões como eleições. Mas para essas decisões serem boas, ou melhor, para essas decisões de fato representarem a sua vontade, é importante que essas decisões livres sejam bem informadas, elas sejam baseadas na realidade e no que a gente quer mudar de fato e não em mentiras, em desinformação, que é a mentira proposital criada para ser mais apelativa e espalhar mais rápido do que a verdade. Esse tipo de coisa, esse tipo de fake news, mentiras, informação é corrosiva para a democracia, porque faz com que a gente continue se sentindo tomando uma decisão, se sentindo participando da democracia, mas participando com uma ideia errada sobre a realidade e tomando decisões que não necessariamente vão ser as decisões que vão levar a gente mais próximo do que nós queremos. Então, para você tomar boas decisões, para você fazer bons votos em um ano de eleição, evite e se imunize contra a desinformação. Cheque as fontes do que você recebe, vai lá ver se de fato aquela reportagem que você quer mandar no grupo da família, quer mandar para alguém, fala o que te disseram que ela fala, e aí sim, se informando, checando, tomando uma decisão bem informada e baseada na realidade, a gente pode ter boas ideias e de fato se sentir participando de um processo que define os rumos da nossa vida. Então, bons votos, boas decisões esse ano, que sejam decisões muito bem informadas e que levem você mais próximo do que você quer para sua vida. Você tem alguma coisa para falar para esse cara, Adrilles? Bom, esse homem é a personificação viva de fake news, desinformação, sordidez, inversão da realidade. Esse é o homem que falou que haveria caminhões carregando mortos na Covid. Esse homem que alertou que haveria dezenas de milhões de mortos no Brasil. Uma coisa assim catastrófica. É esse sujeito que está fazendo propaganda, inclusive para o TSE, parece, sobre desinformação, a desinformação viva. Então é uma metáfora do que acontece no Brasil. É uma metáfora do que acontece da ditadura do judiciário, né? Tem um filme, que o Marco Antônio acho que já viu também, chama-se O Silêncio, do Martin Scorsese, que fala exatamente sobre a apostasia. A gente estava falando sobre Cristo, né? De pessoas que se negavam a negar, a renegar a própria crença, a própria fé, para se converter ao budismo, lá na época da China, lá numa ditadura, quer dizer, sempre a China foi uma ditadura horrorosa, né? Enfim. E aí essas pessoas eram torturadas, eram mortas, e eram vítimas, algumas faziam apostasia, né? Trocavam de fé, de religião, e essas sobreviviam. Então, mas a maioria tinha uma firmeza de caráter imensa e eram mortas e torturadas pela ditadura chinesa. Está acontecendo a mesma coisa no Brasil. Só que você troca fé e religião por princípio moral, tá? O que o Barroso está falando? Eu estou dando um acordo para você. Em vez de você ficar 20 anos na cadeia, você fica sem rede social, você fica sem sua liberdade, sem se comunicar com ninguém. Você faz um curso de lavagem cerebral e a gente vai introjetar na sua cabeça que democracia é o que a gente diz para você pensar. Ou seja, é o método, mais uma vez, citando o velho livro do Orwell, 1984. Você é livre de acordo com aquilo que você pense de acordo com a gente, senão você não é livre. Você é livre para pensar como eu penso. Você é livre para me obedecer. Você é livre para ficar dentro da gaiolinha, igual um passarinho, que não pode voar, mas você tem que ficar na gaiolinha que eu vou te alimentar e deixar você ser livre. Senão, eu corto a sua cabecinha. Então, você fica 20 anos na cadeia. Então, a firmeza de propósito, de caráter, é a mesma firmeza daquelas pessoas que se negavam a fazer a apostasia, os cristãos se negavam a apostasia para a ditadura chinesa. É um princípio de valor. Essas pessoas que se negam a fazer acordo com Satanás, vulgo Barroso, vulgo PGR, vulgo Alexandre de Moraes, elas têm a firmeza de propósito de perceberem que a gente está numa ditadura que pode durar uma semana, pode durar um ano, pode durar 20 anos, mas em algum momento o Brasil talvez volte a ser livre. E esses desgraçados, esses canalhas, esses tiranos, o Barroso, o Alexandre de Moraes, esse Gonê da PGR, terão que pagar pelos seus abusos, por terem trancafiado pessoas na cadeia. Tudo bem, algumas cometeram realmente depredação de patrimônio público, como o MST sempre cometeu, né? Deveriam pagar exatamente por essa depredação, mas não são golpistas. Todo mundo sabe, o Barroso sabe que golpe específico, você tem que estar armado, você tem que ter apoio dos militares, você tem que ter um princípio de força que legitime a intenção de golpe. Ali foi um bando de gente que entrou na Praça dos Três Poderes, que deixaram entrar nas Praças dos Três Poderes, né? Então é isso, a gente já falou isso 1000 vezes. Então, parabéns a essas pessoas que não fazem acordo com Satã. Parabéns a essas pessoas que não vendem a alma a ditadores, que não vendem a alma para Satanás. Muito bem. Eu queria comentar a fala do Átila, porque eu tenho algumas coisas sobre ele que claro, assim, são revoltantes.
ver ele falando de desinformação. Esse cara, ele publicou um texto na época da pandemia falando sobre o autoritarismo necessário, né? Defendendo medidas autoritárias porque naquele momento era necessário. Sobre os números que o Adriles comentou, cara, ele entrou em contradição com o número que ele apresentou várias vezes. Ele fez uma primeira live e ele falou, vão ser 1 milhão de mortos. Aí depois, na segunda live, já eram 2 milhões. Na terceira, eram 3 milhões. Ele aumentando, a cada live que ele falava, aumentava o sensacionalismo, né? O terror em cima da pauta. E, detalhe, se não me engano, foram números em cima de um modelo matemático feito pelo Imperial College, que ele estava divulgando lá. Modelo esse que foi provado falho com o tempo, né? Assumiram que realmente fizeram um modelo com uma série de falhas. Mas pior do que ele ter repercutido um modelo falho, que como divulgador científico talvez ele deveria ter percebido, muitas pessoas já falavam que aquele modelo era muito problemático. Você tem vídeos antigos do Átila, onde ele falava, no primeiro momento, assim, logo que as primeiras informações sobre a pandemia começaram a aparecer, ele falou que as máscaras não funcionariam para conter a disseminação do vírus. Ele falou que as únicas máscaras que poderiam servir eram aquelas super elaboradas que, sabe, parecia máscara da peste negra. Máscara de Chernobyl. Máscara de Chernobyl. Ele falou que aquelas eram as únicas que poderiam ser eficientes e que você teria que colocar elas de uma maneira super precisa, com uma vedação completa, não poderia ter uma única frechinha, que pessoas civis geralmente não conseguiriam sequer utilizar aquelas máscaras. Tem ele falando, tem em vídeo do Átila falando que as máscaras não iriam funcionar. Pouco tempo depois ele vai lá e fala o quê? Para todo mundo usar máscara, que você não pode sair de casa sem usar máscara. Ele sabia. Então, é exatamente o conceito de desinformação que ele apresenta ali. Foi uma informação que você constata que ele próprio sabia que era falsa e mesmo assim ele divulgou. Por quê? Porque simplesmente era o que a Beautiful People estava divulgando na ocasião. Mesmo o modelo do Fauci, né? A gente viu o que aconteceu com o Fauci lá nos Estados Unidos na época da pandemia. O Fauci mandava um e-mail falando, não, essa medida não vai funcionar. Putz, saiu uma informação há pouco tempo falando que a distância que eles estabeleceram do distanciamento social foi uma distância que simplesmente apareceu. Não tinha método científico. Então, é um divulgador científico que contradisse as próprias informações que ele disse para divulgar uma informação sabidamente falsa dentro do meio científico, assim como eu citei o Fauci, porque ele fez a mesma coisa. Ele, nos e-mails, falava que ele sabia que as máscaras não ajudariam em nada na contenção, mas publicamente falava que sim, né? Que seguia todo aquele protocolo. É basicamente porque as autoridades precisavam parecer que estavam fazendo alguma coisa. Então, estabeleciam uma série de medidas e tinham que falar para as pessoas que aquilo lá poderia funcionar, quase que para gerar um efeito placebo, para as pessoas acreditarem que estavam fazendo algo para se proteger, sendo que no fundo eles sabiam que não serviria para nada. O cara mentiu sobre os números, então, né, se baseou num modelo totalmente equivocado. E ainda assim, em cima desse modelo, ele foi inflando os números a cada entrevista que ele dava. Ele falou uma coisa sobre as máscaras para depois falar outra. E é esse cara que agora está querendo dar lição de moral para as pessoas sobre desinformação.